Vibe Mundial FM. Hoje eu quero conversar sobre os 7 reinos, os 7 reinos de Exu, ou seja, eu quero falar sobre organização dos Exus no plano astral, sobre hierarquia dos Exus, ok? Falar um pouquinho sobre um outro jeito de você conectar os Exus através de viagens astrais. As pessoas não falam sobre isso, focam muito só no lado mediúnico, que é importante, tem a sua importância. Eu também falo a parte que envolve a incorporação, sempre na prática, pelo menos lá no Entre Vidas e no Caminho dos Essênios, sempre que nós trabalhamos com esses guias espirituais, a incorporação sempre lúcida, consciente, aliás, de qualquer linha, né? Qualquer linha espiritual. Mas é muito interessante, o que eu nunca ouço ninguém falar, é o tema que eu quero abordar agora, é falar um pouquinho sobre a possibilidade de você ter contato com esses mentores fora do corpo em viagens astrais. Isso é possível, né? E eu vou apresentar isso aqui para vocês, tá bom? Bom, gente, antes de seguir, quero só reforçar aí, convidem a galera, vocês estão aqui na internet, chame todos os amigos e também falar que eu abri. O pessoal curtiu aqui a música, né? Forte a música, né? A música foi feita por Xênia, composição e voz de Xênia França. Xênia França, por que me chamas, né? Por que me chamas? E essa canção é forte, né? É como se fosse a voz do próprio Exu falando isso para você. Por que me chamas se você não me conhece? Você sabe o que você está fazendo? Você sabe o que você está causando ao trazer esse tipo de energia que é pura, não estou falando que é perigosa de forma nenhuma, mas é uma energia que muda a vida, né? Essa pergunta é uma pergunta de seriedade, de falar, olha, é sério, mexer com essa energia é sério, as pessoas usam e abusam disso como se Exu fosse um serviçal. Ele não é um serviçal, ele não vai fazer o que você quer, ele é um ser de luz, inteligente, né, com evolução. Aliás, existem Exus em vários graus de evolução, né? Existem desde os Exus chamados de coroados, que são praticamente seres de um grau de evolução como se fossem mestres ascensos com o poder de um Exu. Existe esse Exu chamado Exu coroado, de alto grau de evolução. Até os Exus que cuidam de você pessoalmente, que é o chamado Exu espadado. Então são categorias dentro da hierarquia dos Exus, e estudar isso é incrível, você começa a entender melhor que tudo é muito mais coerente e lógico do que a gente imagina. O mundo astral é lógico também, o mundo astral é coerente. Então temos que estudar essa espiritualidade para sair desse olhar mais, né, infantil, superficial, que muitas vezes faz você não perceber o quanto esse tema é presente na tua vida e o quanto pode te ajudar, o quanto pode te favorecer, te ajudando na cura, na libertação de situações kármicas, abrindo caminhos para o teu crescimento, para a tua prosperidade, enfim. Então, como eu acabei de explicar, a Tatiane Abreu está reforçando a pergunta. O que seria um Exu coroado? É um Exu que tem um grau de evolução muito elevado na hierarquia, dos que se conhece é o de grau evolutivo maior, e ele tem responsabilidades coletivas. Então, um Exu coroado é um cara, é um ser ou uma cara que cuida da coletividade, do planeta até. Ele não atua em nível individual, você tem alguns graus de evolução, né? Você tem basicamente o Exu coroado, que é o grau máximo de evolução. Eu vou falar um pouquinho aqui dessa hierarquia, se vocês gostaram, né, se interessaram. Na sequência eu vou falar sobre os 7 reinos de Exu, que são 7 colônias dos Exus no plano astral. 7 colônias dos Exus no plano astral. E eu já vou entrar nesse assunto para propor para vocês, como eu disse, que vocês visitem essas colônias, porque é acessível a vocês através da experiência da viagem astral, tá? Mas retomando então só a explicação da hierarquia, então você tem o Exu coroado, grau máximo de evolução, depois você tem os Exus chamados de cruzados. O Exu cruzado é um ser de grande evolução também, que cuida de grandes grupos de pessoas. Por exemplo, a egrégora do espaço entre vidas tem Exus
cruzados cuidando, porque eles são seres de evolução enorme e que têm responsabilidades maiores do ponto de vista de conduzir esse trabalho, esse movimento, essa comunidade entre vidas, né, que nós construímos juntos aqui, para um crescimento maior, proteger também esse trabalho, né? Então são Exus cruzados que protegem, por exemplo, o espaço entre vidas. Mas eu, pessoalmente, como você, de modo individual, temos um Exu chamado de Exu espadado. O Exu espadado, ele é um ser mais próximo, um ser que nos ajuda de modo mais individualizado, né? E é muito importante destacar, galera, eu tenho falado sobre isso aqui, que os Exus, eles não são somente protetores, eles são orientadores, eles nos orientam karmicamente, nos orientam como conduzir melhor nossas vidas, se estamos num caminho de acerto ou não, no sentido do cumprimento da nossa missão encarnatória, né? Então, na verdade, o Exu que cada um de nós tem do lado, orientando, inspirando, protegendo, é chamado de Exu espadado, é um grau evolutivo grande também, são seres de luz, mas aí já não tanto quanto os cruzados ou os coroados, que são ainda mais evoluídos, né? E é interessante entender, né, um pouco mais sobre os Exus, conhecimento que não é muito popular, a maioria das pessoas não sabe sobre isso, sobre essa hierarquia dos Exus no plano astral, e existe. Então, é uma pirâmide hierárquica. Você tem lá os coordenadores maiores que vão cuidando de certos grupos de seres ainda de muita elevação, que vão cuidando de grupos ainda maiores, né? Formando toda a base. Outra coisa interessante de entender nesse universo, que me perguntam às vezes, né? É que os Exus também reencarnam. Eles são seres, vocês podem estar me escutando, e entre vocês pode ter aí pessoas que foram já no plano astral Exus. Por quê? Porque é um domínio de um tipo de força. Ser um Exu é uma pessoa, é um ser que domina a energia vital, a energia Kundalini, a força elemental da natureza, dos 4 elementos, da água, do ar, da terra, do fogo. Isso é o Exu. Então os Exus também reencarnam, né? Não os coroados, não os mais evoluídos, não precisam. Mas os espadados, esses que nos ajudam, eles também têm, sim, o processo deles individual, galera. E estão aí evoluindo, estão reencarnando, e estão passando por todo o processo evolutivo, como todos nós, tá? É interessante, né? Ficamos mais próximos da espiritualidade quando entendemos isso, né? Quando entendemos que, na verdade, as entidades, os mentores, não estou falando só de Exus, não, hein? Qualquer linha, pretos velhos, ciganos, índios, caboclos, as linhas mais conhecidas, né? Denominadas no universo da egrégora da Umbanda, ou a linha médica, ou que é mais conhecida no kardecismo, outras linhas que não são conhecidas em nenhum dos dois, mas que eu trabalho com mais de 40 linhas de mentores, né? Lá no Espaço Entre Vidas e na Associação Caminho dos Essênios, que amanhã tem atividade, viu? Toda sexta-feira tem atividade, não se esqueçam disso. E aí, todas essas linhas têm mentores ali que todos eles vão reencarnar, né? Todos eles vão reencarnar. Talvez um ou outro não, de grau de evolução maior, que já superou a necessidade da reencarnação. Pelo menos a reencarnação, se acontecer para um ser de muita luz, de muita elevação, demora muito e é uma coisa programada para um propósito coletivo. Já não é mais para resolver questões pessoais. Não que ele não esteja evoluindo, ele está, mas a reencarnação um dia torna-se desnecessária. Para nós aqui, vai demorar. Não coloca, né? Não coloque, como se falava antigamente, o carro na frente dos bois, né? Vai demorar muito para se alcançar um nível que você possa falar, agora eu não preciso reencarnar mais. Não adianta fugir daqui, não. Você tem que saber gostar da vida aqui mesmo, né? A inteligência emocional e espiritual, ela tá ligada a isso, né? Certo, meu povo? É isso aí. Então vamos lá, galera, falar um pouco mais sobre esses 7 reinos de Exu. Dito isso, sobre a hierarquia, né? Que é bem interessante, um olhar mais profundo sobre o tema. Quero lembrar aos novos ouvintes do programa Entre Vidas, ou que estão me seguindo aqui nas redes sociais,
pela primeira vez, que eu sou espiritualista, eu, Marcelo Cotrim, apresentando o programa Entrevidas diretamente dos estúdios da Rádio Vibe Mundial aqui na Avenida Paulista. Eu sou um espiritualista universalista. Eu não sigo nenhuma religião, nenhuma linha de pensamento específica, né? Sempre procurei uma espiritualidade lúcida, consciente, como é mesmo, e vivencial. É para experienciar, é para ter experiência própria. Isso é importante também. Por isso que nos cursos de espiritualidade lá no Entrevidas, como o próprio curso das 7 Forças de Exu, que começa agora na próxima quarta-feira, viu? Quarta-feira que vem, dia 17, quarta-feira de cinza, semana que vem, daqui menos de uma semana, começa o curso As 7 Forças de Exu. Já já eu falo mais dele para todo mundo participar, todo mundo está convidado a participar. E esse curso, como todos aqueles que eu trabalho com a espiritualidade, é sempre um olhar diferenciado, onde o desenvolvimento espiritual está conectado com a sua evolução. É para você. A espiritualidade, a incorporação, a prática mediúnica não é assistencial. Essa visão é muito fechada, é muito religiosa. Ou seja, a mediunidade não precisa ser usada só para essa finalidade. Podemos muito bem usar sem culpa nenhuma, né? Porque a religião criou isso, o kardecismo criou isso, a própria Umbanda tem isso também, mas mais até o kardecismo, essa ideia que o médium não pode pensar em si. Antigamente o kardecismo falava muito isso, o médium não pode usar a mediunidade para si. Como não? Por que não? A mediunidade e a paranormalidade fazem parte de parasentidos. Se eu uso a minha visão, minha audição, meu tato, meu olfato, meu paladar para viver minha vida, progredir, para ser quem eu sou, por que eu não vou usar meus parasentidos? Quem falou que eu não posso usar a mediunidade para ter progresso profissional? Posso sim, não tem nenhum problema. O que é importante só é você ter coerência com os princípios éticos, né? Mas isso é uma questão de querer evoluir, porque se você não quiser evoluir, ainda assim sua mediunidade pode ser usada a teu favor, mas aí você não vai atrair amparo, você vai atrair obsessão. Se você tiver com más intenções, infelizmente você pode até ganhar poder, mas você não ganha evolução, né? Mas isso não adianta, galera. Ou seja, todos nós aqui precisamos quebrar esses preconceitos, né? Quebrar essa visão muito religiosa acerca da mediunidade. Mas olha só, vamos lá. Seguindo aqui então, dentro desse olhar universalista acerca dos Exus, né? Que inclusive são amplamente preconceituados no kardecismo, né? Incompreendidos. O kardecismo, quando se tornou religião, ele simplesmente manteve, sustentou uma postura, infelizmente, muito preconceituosa com a Umbanda. Então, mesmo enquanto religião, se tivesse se unido à Umbanda, seriam muito mais fortes, né? Mas o preconceito não permitiu. Aliás, a própria Umbanda surge por causa do preconceito, né? Um médium no Rio de Janeiro, há mais de um século, o Zélio, né, era um rapaz, um jovem, adolescente ainda, e ele começou a incorporar um caboclo, chamado Caboclo das 7 Encruzilhadas. E aí não aceitaram ele nos núcleos kardecistas. E ele teve que fundar o primeiro centro de Umbanda por causa do preconceito kardecista. Então, realmente, o kardecismo, o Kardec trouxe muita coisa importante para o desenvolvimento, para o estudo da mediunidade. O trabalho que ele fez realmente foi incrível, mas o kardecismo como religião peca muito, erra muito ao ser tão preconceituosa, tão dogmática como é, né? Então a gente tem que questionar mesmo. Vibe Mundial 95,7